Lucas 17, do 1 ao 10. Diz a palavra do Senhor assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Até esse ponto, por enquanto, Deus e Pai amado, abençoe a leitura desta palavra. Então, queridos irmãos, estamos diante aqui de uma palavra muito interessante. Jesus confessando que seria impossível que evitássemos tropeços, que houvessem pecados no meio do grupo. Seria impossível que alguém imaginasse que no meio da igreja ninguém daria o mau testemunho. Isso é impossível. É o que ele está dizendo aqui. Nós temos uma fantasia na nossa cabeça. Ele sabe de todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas. Nós temos uma fantasia dentro da nossa cabeça que a igreja é perfeita e que ninguém aqui erra e que o pastor, então, é o suprassumo da perfeição. Nós temos essa fantasia, mas Jesus está dizendo que os tropeços, que os pecados, eles acontecerão sim. Eles vão ocorrer sim. Os pecados vão ocorrer. Os erros vão ocorrer. As falhas vão ocorrer. Então é nessa linha que ele fala desses tropeços. É inevitável que venham os tropeços. Mas, por outro lado, ele joga um peso em cima de quem tropeça. Ai daquele que traz o tropeço, ai daquele que decepciona. E a preocupação era com os novos na fé, esses que vão se batizar hoje, esses que estão chegando na igreja, esses que precisam ainda de ver nos mais velhos aqui, eu digo velhos da fé, não é velhos de idade, os antigos da fé, esses que precisam ver exemplo. Porque quem precisa ver exemplo, você chega na igreja e precisa ver exemplo, você é ainda aquele novato. Você precisa ver testemunho dos outros para ter uma vida íntegra, ter uma vida reta, ser dizimista. Você precisa ver testemunho para crer na cura divina, para crescer espiritualmente. Esse é o trabalho de quem já está dentro. Então, nós estamos nesse contexto, Jesus chamando a atenção daqueles que já estavam e que deveriam estar dando bom testemunho, deveriam estar dando um bom exemplo, e dizendo: olha, gente, não vai ter jeito, é inevitável que venham os tropeços. Mas cuidado, tá? Cuidado quem traz o tropeço. Era melhor, ele faz uma metáfora muito interessante, que amarrasse uma corda no pescoço e numa pedra e jogasse no fundo do mar, do rio, do mar, aqui, alguma coisa assim, pescoço, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Quer dizer, fazer tropeçar quem está chegando é um grave pecado. Mas essa passagem continua. Apesar da sociedade bíblica ter feito uma divisão aqui, a ideia dessa passagem, ela continua no próximo texto, que é o verso 3 em diante. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, quer dizer, a ideia de que alguém trouxe um tropeço, a ideia de que alguém tropeçou, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe.
Gente, que coisa legal, né? Ele diz que é inevitável que venham os tropeços, já vai ter gente pecando mesmo do grupo. Mas, essas pessoas têm que tomar cuidado, porque isso vai fazer mal, no final das contas, para a sua fé. Isso vai fazer mal para elas. Elas vão ter grandes prejuízos com esse comportamento inadequado dentro da casa do Senhor. Mas também, se alguém pecar, se alguém for tropeço, e esse tropeço, se alguém for tropeço, ele chegar e pedir perdão, perdoe. Perdoe quem tropeça. Ao mesmo tempo que ele diz, ai daquele que tropeça, melhor lhe fora atirar uma pedra amarrada no pescoço ao mar, ele também diz, se ele vier pedir perdão, perdoe aquele que tropeça. Que crime foi esse, né? Crime tão grande que alguém sentiu o desejo de lançar, se amarrar numa pedra e jogar no mar. Um grande crime, talvez imperdoável pela igreja. Talvez aquele pecado que a igreja viraria a cara, viraria o rosto e abandonaria o irmão para viver a sua própria sorte. Mas ele está falando, não, se ele vier pedir perdão, perdoe. E se ele pecar de novo, perdoe de novo. Meu Deus, perdoe de novo. Gente, esse cara é um pecador contumaz. A gente inventou essa palavra, né? Pronto, para botar o cara fora do circuito. Ele é um pecador contumaz. Ele peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, pede perdão. Não tem como mais perdoar essa pessoa. Mas ele disse, não, se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Aí você sabe o que aconteceu com os discípulos? Eles acharam assim, não, isso é demais, Senhor. Já é um pisão na bola, ele ainda peca 7 vezes e eu ainda tenho que perdoar 7 vezes. Aí o pessoal achou assim, meio que absurdo, né? Aí, olha então os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, só tem um jeito, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque já pensou se a Jéssica vem e pisa na bola comigo 7 vezes em um dia? Imagina um mês todo. 7 vezes em um dia, né? Tem que ter fé. Não, tá bom, irmã, tá bom, tá perdoado, tá perdoado. Mas mais uma hora, peca de novo, pastor, me perdoa, fiz errado de novo. Tá bom, irmão. Os apóstolos dizem, Senhor, então foi o seguinte, aumenta a nossa fé, para a gente ter essa condição aí, de perdoar o irmão 7 vezes por dia. Aí Jesus deu uma grande revelação. Vocês estão enganados. Vocês não precisam de aumentar a fé para perdoar. Olha o que ele diz. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar. E ela obedeceria. E ele escolheu logo a amoreira. A amoreira tem uma peculiaridade. Havia uma crença nessa época que a amoreira era uma árvore que vivia 600 anos. E por ser uma árvore tão longeva, as suas raízes iam muito longe. Quer dizer, arrancar uma amoreira do chão era uma tarefa impossível. Você transplantar uma amoreira pela distância que alcançavam as suas raízes era impossível, então tinha que matar a amoreira para tirá-la dali, ela não saía para ser transplantada. Então ele usou esse recurso, essa metáfora da amoreira.
Agora, o interessante é que o tamanho da fé que arranca uma moreira é uma fé do tamanho do grão de mostarda. Irmãos, um grão de mostarda é invisível quase que aos nossos olhos. É um pontinho minúsculo, uma cabeça de alfinete. Você já viu como é que é o grão de mostarda? É uma cabecinha de alfinete. Jesus está condenando a ideia de que ele teria de aumentar a fé. O rei está dizendo assim: qualquer fé perdoa. Se a fé for do tamanho do grão de mostarda, ela já perdoa. Qualquer fé perdoa. Qual é o tamanho da sua fé? Olha, o tamanho do grão de mostarda é um pouco menor do que 1 milímetro. Ou seja, não tinha mais número na régua de Jesus para ele falar um número menor que menos que 1 milímetro. Nessa época, eu acho que eles não conheciam ainda os números negativos, né? Não sei. Eles conheciam de 0 em diante. Então, Jesus fez uma metáfora para dizer o seguinte: a fé para perdoar é tão pequena, vocês estão pedindo essa fé para perdoar. Olha como é que é pequena essa fé para perdoar. Se você tiver uma fé, a mínima fé que for, a que seja do tamanho do grão de mostarda, Jesus está dizendo assim: não é fé que está faltando para perdoar. Isso não está escrito no texto, já é a minha interpretação. Não é fé que está faltando para perdoar, porque qualquer fé perdoa. Vocês estão precisando querer perdoar. Vocês estão precisando de amor no coração para banhar esse perdão. Qualquer fé é capaz de perdoar. Se dissesse assim que houvesse ainda muitas graduações que pudéssemos citar para um número menor que um grão de mostarda, então nós teríamos. Agora, a fé de uma criança é do tamanho de um grão de mostarda. É o primeiro degrau. O grão de mostarda é o primeiro degrau da fé. É uma fé qualquer. O grão de mostarda. Se houvesse graduações anterior a ele, tudo bem. Mas o que é menor que um grão de mostarda para uma sociedade dessa? Jesus está dizendo: qualquer fé perdoa. Não é isso que impede vocês de perdoar. É muito mais o desejo do vosso coração. É muito mais a ranzinice humana de não querer reconhecer. É muito mais a falta de amor. É muito mais questões emocionais, psicológicas até. Como eu vou perdoar fulano? É lógico que você não quer. Mas tem pessoas que conseguem fazer isso. Muito bem. Tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem. E como Jesus, ele sempre vê os dois lados, né? Ele estava falando para quem não consegue. E agora ele vai falar para quem consegue fazer. Ele aí vai entrar numa outra metáfora. Ele vai entrar numa outra história. Ele aí diz assim: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo? Depois você pode comer e beber. Olha para mim. Ele pegou uma situação corriqueira. Quem tem servo, o servo está no campo, cuidando da lavoura, ou então cuidando do gado, ou então cuidando da lavoura e do gado. E aí ele chega de um dia de trabalho,
E aí, quem é que vocês que não faz assim? Chegou do dia de trabalho, prepare o meu jantar. Ele não come, você come e bebe, e só depois ele come. Não é assim que vocês fazem? Olha o que Jesus está dizendo. Não é assim que essa sociedade era cultural isso, tá? Ninguém achava isso um absurdo. É cultural, é normal. O servo estava trabalhando, quando ele chegava em casa, ele preparava o jantar, e só depois que o patrão comia, é que ele ia comer. O patrão achava isso normal, o servo achava isso normal, e a sociedade toda aceitava isso. Será que ele terá de agradecer? Bom, aí ele entra numa nova... Depois que o servo faz isso tudo, ele entra numa nova conjectura. Será que ele, o patrão, terá de agradecer ao servo por ter feito o que ele havia ordenado? Caramba, o servo nem muito obrigado do patrão recebia. Nem muito obrigado recebia. Pastor, mas que gente mal educada é essa? Não, irmãos, esse servo aqui, ele é análogo ao escravo. Israel tinha escravo, só que era servo. Ele servia por 50 anos. Quando alguém tinha uma dívida com outro alguém, esse alguém se vendia como escravo para pagar a dívida. Então não tinha essa de eu pedir obrigado, porque eu é que sou o credor por enquanto. Entendeu? Era assim que funcionava essa sociedade, essa cultura. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Nem agradecer. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhe foi ordenado, que vai ter aquele que vai dizer, não, eu não tropeço, não, eu faço tudo direitinho, não, eu sou o santinho da igreja, eu sou aquele cara que cumpre a lei. Sempre tem, né? Sempre tem um certinho da Silva em algum lugar. Eu sou este que cumpre a lei. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Uma palavra para quem tropeça e uma palavra para quem não tropeça. Olha o que Jesus está trazendo. Uma palavra para quem erra, para quem tropeça. É inevitável que os erros venham. É inevitável que os erros aconteçam no meio. O tropeço vai existir. Tem castigo para isso, tá? Ai daquele que fizer isso. Mas se ele pedir perdão, perdoa. E se ele for um pecador, quanto mais, perdoa, 7 vezes no dia. Mas tem um outro negócio. Tem aqueles que, se pecam, não deixam rastros. Ele não falou isso. Eu que estou dizendo. Não deixam rastros. E são tidos como boa gente dentro do povo. Os certinhos. Os certos. Os que, para que eles não se envaideçam por isso, eles devem dizer: somos servos inúteis, porque não fazemos o que nós... Veja, o servo naquela sociedade não precisava cobrar um agradecimento do Senhor, porque ele mesmo tendo feito toda a sua tarefa, ele continuava devedor, ele tinha que servir 50 anos pelo erro que ele cometeu. Mesmo ele fazendo tudo certo, ele não tinha que pedir, ele não tinha que esperar um agradecimento. Somos servos inúteis. O que mais faz entre nós é o maior de todos os inúteis que existe aqui dentro. Você, meu querido, é você completamente desprezível.
Eu vou embora daqui. Eles vão ver quando eu for embora como eu faço falta. Não, não, outro virá e estará no seu lugar. É nesse nível. Porque quando estamos aqui fazendo alguma coisa, estamos só fazendo a nossa obrigação. A minha obrigação está aqui. É minha obrigação fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu acho que Deus me chamou para pregar, para falar. Eu não me cobro em outra posição dentro da igreja, apesar de já ter passado por todas. Um pastor no início de carreira, ninguém aqui pode se espelhar em mim para ser pastor, porque não é assim a vida de um pastor. Pastor, início de carreira é lavar banheiro, é arrumar as cadeiras da igreja, é varrer a igreja, é chegar antes para abrir a igreja, ir embora só depois que o último vai embora. Eu queria ser pastor, olha, o pastor Alves chega 10 minutos antes, já está tudo pronto, tudo aceso, tudo resolvido, tal. Tem um secretário dele lá que já organizou o culto todo, quem canta, quem não canta, quem se apresenta, quem não se apresenta, o que vai acontecer, já dão para ele tudo pronto. Isso não é ser pastor, irmão. Isso não é exemplo para ninguém, irmão. Exemplo é o que eu vivia 30 anos atrás, aqui, ali sim. Ali sim. Você bate o corner e corre para cabecear, porque não vai ter ninguém lá para cabecear, não. É você que vai ter que dar a cabeçada. Então eu fui chamado para isso. E não importava a dificuldade que era na época, nem hoje. Eu sei que hoje eu tenho os limites. Eu tenho os limites já hoje. Alguns limites, não muitos, mas alguns. E até a questão mesmo da própria consciência. A cabeça muda. Mas a cabeça de 20 anos, de 30 anos, meu Deus do céu. Fazia uma limonada com um limão nessa igreja toda semana. Lembram do coral se apresentando? E eu colocando lâmpada de 60 dentro de negócio de leite? A limonada, ela fez uma limonada. Lembra? Eu não ficava assim... eu tenho que comprar os instrumentos, as luzes, tal. A gente não pode fazer, porque não tem luz para fazer. Como não pode fazer? Pô, sim, tem lâmpada de 60, e é baratinha, a gente compra, bota dentro da lata, vai dar o mesmo efeito. Jesus, o pessoal olhou para mim assim e falou: esse pastor é meio doido. Porque eu só posso fazer o que eu tenho na mão. O que eu tenho na mão? Em 2012, nós pagamos nesses canhões aí 25 mil. Era uma marca muito alta para a gente pagar. O ano 25 da igreja foi 2012. A igreja de Nova Iguaçu fez o orçamento com a mesma pessoa. Lá daria 100 mil. Para botar essa estrutura toda. Hoje ele já tem, mas na época... era muito alto. Na época, resolveram fazer outro sistema. Eu nem sei quanto seria isso hoje. Quanto você tem na sua cabeça hoje, eu nem sei. Talvez até mais barato, né? Porque naquela época também isso devia ser mais novidade. Canhão de LED e tal. Talvez hoje fosse mais barato. Acho que seria. Não sei. Eu sei que enquanto a gente não teve esse, a gente teve o outro, que era muito ruinzinho. E antes do ruinzinho, era o de lata. Era o de lata. Por quê? Porque se eu me sinto um missionário, alguém que tem uma missão, a missão tem que ser cumprida. Agora, como nós vamos fazer isso? Desde que seja lícito, não interessa. Um exemplo apenas para falar de... Um exemplo, né? Que eu estou lembrando aqui de um monte, mas vamos terminar na hora, então não podemos ultrapassar isso. Para dizer a você que
Você tem uma missão. E mesmo cumprindo a missão, és um inútil. Junto comigo. Eu sou o chefe dos inúteis. Olha lá o chefe dos inúteis e os inúteis liderados. Eu sou o chefe dos inúteis. Quando alguém pergunta, como é que é lá a sua igreja? Na minha igreja tem inútil. Pastor é o primeiro. Pastor é o primeiro dos inúteis. Depois tem mais 2 inúteis que ajudam ele. E tem um terceiro que quer ser inútil também lá. E o resto são os inúteis liderados. Por quê? Porque a gente eu fui chamado, eu sou um servo. Eu sou um servo, meu Deus. Eu não posso me vangloriar. Então, se eu tropeço, eu trato de melhorar. Trato de pedir perdão. E se você não tropeça, entenda que você é um inútil. Eu sou inútil, você é inútil, todo mundo aqui é inútil. Pois é. Quem não é pecador aqui é inútil. Eis aí o nosso grupo. Uma amostra do nosso grupo. O que eu queria colocar para vocês, finalizar essa ideia, é de que no ano 2025, eu gostaria muito que você repensasse o perdão. Eu começasse repensando a partir de agora, porque eu vou voltar nessa tecla em alguns momentos mais já para frente, domingo à noite também, eu vou voltar nessa tecla. Somos muito amarrados quando não perdoamos. A vida não deixa a gente progredir. E a gente fica pensando que a gente tem que ter fé. A gente fica pensando que Jesus, quando disse que tinha que ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que o grão de mostarda seria muita coisa. Não, o grão de mostarda não é muita coisa, é o primeiro degrau da fé. Todo mundo aqui tem a fé de um grão de mostarda. É o primeiro degrau. Porque antes desse é fé nenhuma, é fé zero. Então não é fé que a gente precisa. É querer. Querer perdoar os que tropeçam. Os que erram com a gente. Glória a Deus. Amém? Se você tem uma pessoa para perdoar, e se ela estiver longe, sei lá, mora em outro estado, ou distante, e você quer começar esse processo hoje, porque um dia você vai se encontrar com ela, ou vai ligar para ela, ou vai falar com ela de vídeo, eu gostaria de orar por você. Você precisa dessa oração. Porque você precisa só querer fazer isso. E eu vou pedir que todas as cabeças sejam curvadas e que você coloque a sua mão no seu coração. Nessa hora, se você tem alguém para perdoar, coloca a mão no coração. Alguém que fez mal a você no passado, alguém que não foi uma pessoa legal contigo, e você guardou ela no coração. Você acabou de lembrar, inclusive, quando eu estava falando. Você acabou de lembrar. Coloca ela aí no teu coração. E você vai começar a refletir sobre isso hoje. Até o dia em que você vai ter as condições emocionais para chamá-la num particular e perdoar essa pessoa, fazer as pazes com ela. Dizer que no amor do Senhor, você sustenta o amor por ela. Deus e Pai amado, soberano Senhor,